É, E aí, e aí? Tá tudo me bem? ouvindo? Tô. Tu quer botar o fone ou Eu, tu... pois é, não botei, vamos ver se precisa. Tá, Não gosto muito do fica fone. à vontade. Por mim, tanto faz. E aí? É? Ai, que lindas! Ai, antes de começar, deixa eu contar. A Daniele é minha amiga de infância. Será que eu conto como a gente se conheceu? Ah, tu que sabe? Por mim? Faz tanto Posso? tempo mesmo. Tu não vai ficar Pode, vai lá. constrangida? Ah, legal, já todo mundo fica sabendo as verdades logo de cara, né? A gente estudava junto no colégio estadual que tem lá em Viamão, que é o Setembrini. Na verdade, a gente não estudava junto ainda, mas nós estávamos Ainda na não. quarta série. Eu estudava de manhã e a Dani, acho que estava de tarde. Não sei. Eu Ah, nem lembro. sei que ela estava na aula de educação física e eu estava indo no banheiro e o professor me chamou porque ela estava passando mal. Eu E avisei. aí era para levar ela para tomar um chá na cozinha do colégio. E ela disse: "Eu tô passando mal, quero ir no banheiro". Eu disse: "Não, vou tomar um chazinho primeiro". E aí ela, tá bom, sentou para tomar um chá. No que ela deu o primeiro gole de chá, ela vomitou no meu pé. Eu falei que tava passando mal. Não, tu avisou, tu Eu avisou, avisei. tu avisou, é Eu avisei, eu verdade. avisei. Eu paguei o preço da vomitada, do vômito no meu pé, né? Maravilhoso. Marcante, marcante. É uma amizade que eu nunca vou esquecer como começou. Foi forte, foi forte. É, mas acho que só no outro ano daí que a gente foi estudar junto, que a gente foi colega de turma E mesmo, que daí a gente começou a ser amiga. E, é, e começou nunca. aí, né? Começou a nossa Esse é história. um começo. É. E aí, antes de tu entrar, eu tava falando, nunca imaginei que aquela guria que vomitou no meu pé hoje eu estaria chamando de doutora Daniele. Que orgulho. Tu viu só? E dito isso, né, doutora? Coisas mudam, né? Um respeito agora. Só. Começa então nos contando quem tu é. Eu já dei ali um spoiler, diz que tu é bióloga e neurocientista, mas explica melhor, pessoal, quem tu é, o que que tu faz. Fala aí, fala do teu voluntariado também, que é bem legal. Acho bem legal falar para as pessoas o que que tu faz. Todo o teu Sim. espaço. Tá. Então, quem eu sou, nem eu sei direito às vezes. Ai, ai, Quem ai. sou eu? Bom, eu sou, então, uma bióloga, né? Como a Fro falou. Peraí que eu comecei a girar um negócio aqui, eu não acho agora onde é que ele tá. Aqui. Deu. Não, não, não nos conte o que que tu tá girando aí. Não, não, é um negócio do tripé, não é nada demais. Deu. Ufa. Aí tu também tem tripé, Calma, calma. guria. Meu celular tá apoiado numa caixa de papelão, numa garrafa de álcool. Não, eu ganhei um, né? Eu comecei a fazer os vídeos É por causa da verdade. aula, que daí eu vou contar depois. E É aí verdade, é verdade. o Júnior, que eu acho que não tá nos vendo, que depois eu vou xingar ele, aí ele me deu de presente. Tô cheia de apoio aqui pra fazer vídeos. Mas enfim, então eu comecei a biologia, meio por acaso também, assim, né? Lembro que a gente tava meio perdida, vou fazer biologia. Me apaixonei pelo curso. Aí sempre gostei muito da parte de neuro também, tanto que no início até queria fazer medicina por causa da neuro e tal. E aí descobri que com a biologia eu poderia trabalhar com neuro através de pesquisas, né, e tudo mais. E aí já na faculdade ainda eu comecei a fazer iniciação científica num laboratório de neurociências ali do Hospital da PUC, né? E ali a gente começou a trabalhar, que eu queria trabalhar com doenças do cérebro, coisas que envolvessem todos os mecanismos cerebrais ali, né? E Uhum. aí encontrei o laboratório que trabalhava com isso. E aí me encontrei, assim. Aí depois da iniciação científica, segui para o mestrado e para o doutorado. Eu fiz o mestrado e doutorado pelo programa de pós-graduação em pediatria e saúde da criança. E aí isso confunde muita gente, né? Ah, mas tu é bióloga, mas tu é pediatra, tu é. Aí acaba Sim, confundindo, isso que confunde muita gente, né? sim. Então, na verdade, minha titulação é que eu sou bióloga com doutorado em saúde da criança, né? Mas eu fiz a caminhada toda num laboratório de neurociências, né? Então, todas as minhas pesquisas sempre foram com neuro. Eu trabalhei sempre com epilepsia e os mecanismos inflamatórios da epilepsia, Com ratinhos, né, e Dani? com os meus bichinhos, né? Sempre com muito carinho, né? Coitadinhos. Sim. Mas tudo para o bem da ciência, né? Muita coisa avançou, assim, né? Com as nossas pesquisas lá através dos animais. E então, sim, sou neurocientista, né? Mas daí a minha formação é nessa área de saúde da criança e neuro.
É meio Uhum. bagunçado, assim, né? Às vezes as pessoas perguntam, querem uma resposta mais simples, aí Sim, mas nesse não tem sentido como eu ser resolvo. simples, né? Um doutorado. É, Não é à toa que leva 4 anos. E agora, Dani, tu tá fazendo o quê? aí agora eu tô, assim, nessa coisa de novas oportunidades, coisas diferentes. No fim, a quarentena me trouxe essa coisa de fazer vídeo, que eu morria de vergonha, nem gostava de fazer. Tô fazendo os vídeos por causa do voluntariado, como tu citou, que é um Uhum. programa bem legal, na verdade, é um programa é um pré-vestibular popular. É o Zumbi dos Palmares, tem vários, né? Mas o Zumbi foi o primeiro pré-vestibular popular que teve. E aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, não tenho certeza do Brasil, mas no Rio Grande do Sul foi o primeiro. Ele já tem mais de 20 anos de caminhada. E o pessoal faz assim o cursinho para o pessoal, para os alunos que não têm muita renda ou que têm uma baixa renda e querem, né, fazer os cursinhos para poder entrar nas universidades. E a gente Uhum. sabe que cursinho é uma coisa bem cara, assim, né? E acaba às vezes elitizando e quebra aquele padrão de universidade federal que Sim. é a lógica dele, né? Então a proposta do cursinho é essa e é muito interessante, assim, isso. É bem legal Daí essa as pegada. aulas do cursinho estão sendo online, é isso? E isso é, no fim, com a Ah, quarentena, nós tá. não tivemos nenhuma aula presencial. Que quando ia começar, né, a gente fechou tudo. Uhum, Então, uhum. nós, professores e os alunos, nós Tá. só nos conhecemos por internet, assim, pra E tu deixa eu te ver bem. perguntar, aí agora que tu terminou o teu doutorado, claro, tem a possibilidade de fazer um pós-doc, né? Agora tá tudo meio parado, né? Mas enfim, tem essa Agora, possibilidade. E a tua é. intenção é concurso, entrar em universidade, fazer aulas, trabalhar com aula particular? O que que tu tá indo? Virei concurseira, tô estudando, fazendo concurso para tudo que é lugar, até para as praias já Sim. fiz um. Aí Uhum. até Mas tá tem uns rolando agora prova, Não, concurso? não, Tá parado? não, até eu ia fazer um para Embé e ele tá suspenso sem data, Não tem né? nem como Sem fazer a previsão prova, de né? data. É, Não porque. tem como, daí eu não sei quando que vai ser. Acho que mais pro final do ano, né? Não tem como Uhum. fazer agora. E É. então, Quarentena deu uma agora tá congelada, tudo. né? Mas. Mas o bom dá mais tempo para estudar, então a Hum, gente aproveita, né? Eu sempre tenho essa visão, assim, e o cérebro gosta muito disso, né? Já que a gente vai falar de cérebro. A sim, gente tem que fazer sempre de um limão uma boa limonada. Então a gente sempre tem que sim. tirar um Ai, Dani, lado eu faço bom logo uma de alguma coisa. caipirinha. Eu faço logo uma caipirinha e Já faço. Já tô tá. desde o dia Também, 18 de eu março. muito. Ah, já não O aguento cérebro mais. gosta muito, sim, É. mas, né? Não, o meu na hora ele adora. Depois, no outro dia, Ah, ele diz na hora que... é. Depois que. Mas enfim, de vez em quando pode. Tá. Então Ai, tu pode. sabe que eu tava preparando um café, eu tava tomando cerveja, que a gente tava fazendo um churrasco, né? Daí eu Uhum. disse, não, Jorge, parar de tomar cerveja, porque eu vou falar com a Dani, vou fazer um café e vou separar uma água. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu meio que chamei o nutricionista pra conversar aqui e meio que a gente falou, assim, de cerveja, que não ajuda na dieta, né? O corpo Ó, não, trabalho. não reage bem. E aí eu pensei, bah, isso é um papo que eu podia ter com a Dani também, sobre os efeitos do álcool no cérebro, né? Mas eu acho que isso é mais uma outra É, um outro. conversa, porque a gente já tem Eu um fiz monte um de post, assunto, né? sim. Eu até fiz um post sobre isso lá no meu Instagram, mas aí tem um Sim. pouquinho lá, mas a gente pode fazer também, é legal. Pois é, tu tem o teu perfil, tu criou um outro, né? Do mais profissional, É, assim, só dessa parte. isso, eu preferi criar um perfil do Instagram profissional, porque aí fica só as coisas relacionadas às Tá. aulas e tudo mais ali. Uhum. E para um público que queira realmente ver aquilo ali, né? É, A ideia é mais para ser focada em neuro, mas agora nessa sim, época sim. também falei um pouquinho sobre o Covid, né? Eu não seguia o teu perfil profissional, só seguia o teu Uhum. perfil, né? E tá Sim, bem legal, tem uns videozinhos ali bem interessantes, tá bem legal. Bem legal mesmo, vale a pena dar uma olhada lá, quem ainda não segue é Prof. Dani Vieira, né? Prof. Dani Vieira, isso. Tá. Dani, então vamos entrar no nosso assunto, que é então os efeitos. Claro que eu botei efeitos do Pilates, mas tu pode falar de um modo Uhum. geral, dos exercícios. Quais os Sim, efeitos então dos claro. exercícios para o cérebro?
que é o que a galera tá esperando para ouvir tu falar? Olha, na verdade, o exercício ele é bom para tudo, né? A gente nunca vai achar, eu acho, um artigo, alguma coisa que diga, não, para isso o exercício não é muito bom. A gente sabe isso amplamente, que ele é bom para todas as coisas. Uhum. E a gente, em pesquisas bibliográficas, assim, a gente vê que essa área de pesquisa com o cérebro e exercício tem aumentado muito, e tem muita coisa interessante. E tem, sim, muita coisa em relação ao Pilates, relacionado com o cérebro, não só dos exercícios de um modo geral, né? Então, primeiro eu vou falar do modo geral, assim, dos exercícios, de qualquer Tá. atividade física. Daí até também, assim, se depois se puder complementar como o que é realmente uma atividade física, que as pessoas ficam meio em dúvida às vezes. Ah, eu vou andar de bicicleta no final de semana, isso conta ou não Sim. conta? Tá, Né? deixa eu Então já as falar pessoas ficam então muito. isso. Deixa eu Tá, já esclarecer. já É porque esclarece assim, isso. tem uma diferença entre atividade física e exercício físico. Isso. Para as pessoas em geral, é só nomenclatura. Dane-se se tu vai usar atividade ou exercício, tá? Não importa. Uhum. Mas nós, profissionais Isso. da área de educação física, temos significados diferentes para esses dois termos. Então, uma atividade física é qualquer movimento físico que tu faça. Varrer a casa, andar de bicicleta, caminhar, algo que tu não faça regularmente, mas que tu se movimenta, jogar um futebolzinho, tá. Exercício físico é aquele que tem uma orientação, que tu faz com uma regularidade, que tem um planejamento, tá? Então, mais ou menos assim, quem treina na academia, que tem um instrutor ali, o que tem um planejamento, tá fazendo um exercício físico. Quem está andando de bicicleta, andando de skate, está fazendo uma atividade física. Não é um certo, um errado, um melhor, um pior, mas são coisas diferentes. E aí que a gente separa, falei na live, acho que com o Márcio Mendes, que é profissional de educação Ah, física, sim. falei sobre uma pessoa que faz o sedentário ou não sedentário. Então tem gente que faz E, exercícios físicos com uma regularidade que sai do enquadramento de sedentário, segundo a OMS. Então, pratica lá 150 minutos de atividade física moderada por semana. Você faz lá 3 vezes por semana um exercício, por exemplo, Pilates. E tá fora da zona de sedentarismo na parte de exercícios. Mas tem uma vida sedentária, que é o dia inteiro sentado, o dia inteiro sem se movimentar. E aí que entra as atividades físicas, que é tu subir escada em vez de ir de elevador, é tu ir caminhando até o mercado em vez de pegar o carro e ir até lá. São esses outros movimentos que a gente faz na nossa rotina, no nosso dia a dia, que complementa, então, o nosso exercício físico, o nosso sair da zona do sedentarismo. Não é só dentro da musculação, dentro do Pilates, dentro daquele exercício físico, mas sim nas outras 24 horas. A gente pode incluir porque as horas de sono também são importantes, né? Então, mais ou menos essa é a diferença de atividade e exercício. Acho que até falei demais. Continua, Dani. mas é mais para o pessoal ficar. Sempre isso, rola muito essa dúvida, né? Então, acho que facilita. Fiquei feliz que eu não sou sedentária, então já tá bom. Tá fazendo Poder. exercícios? Depende, conta na quarentena, conta ou não? Exercícios ou atividades? Depende. Se tu tá fazendo regularmente e tem algum planejamento, o que tu tá fazendo? Nos últimos dias é melhor não. Tá, Nos entendi. últimos dias tá meio feia a coisa, mas tava vendo fazer exercício direitinho, né, Mas na eu te dizer que academia. assim, ó, Dani, durante a quarentena, se tu estiver fazendo uma atividade física, se estiver se mantendo em movimento, pelo menos 1 hora do dia, todos os Eu tento mais dias, ou menos isso, tá ótimo. pra não Já ficar tá tanto acima da cansada, mas média, porque muita gente é, está aproveitando para não fazer nada. é. E Tá, o tu corpo dizia. sente, né? Tu dizias. Mas, enfim. Então, de uma maneira geral, assim, né, o fato de fazer exercícios físicos, ele ajuda o cérebro de várias maneiras. Ele modula vários neurotransmissores que são importantíssimos para o nosso bem-estar, para a nossa alegria, nosso estado de não ficar, né, ali parado, né, para a gente ter vontade de fazer outras coisas. Então, tudo que regula essas ações no cérebro são uma série de neurotransmissores que estão ali atuando e sendo liberados nas sinapses, né? Então,
é muito importante, assim, essa questão do exercício para essa modulação desses neurotransmissores, que estão relacionados com ansiedade, com depressão, que ao longo da nossa conversa a gente pode ir detalhando um pouco mais sobre cada um deles. Outra coisa que a atividade física para o cérebro é muito importante também, que ele, no momento que tu está fazendo atividade física, tu tem uma maior atividade cardíaca, né, e sanguínea. E com isso, tu acaba tendo uma maior perfusão sanguínea no cérebro, e isso melhora, né, porque tu tem uma perfusão melhor, o cérebro está sendo melhor oxigenado, e isso é muito bom e traz efeitos duradouros mesmo depois que o exercício terminou. Então, depois, ao longo do teu dia, por exemplo, a pessoa que faz exercício de manhã, né, não que fazer de tarde seja ruim, mas assim, por exemplo, faz de manhã cedo, as tuas atividades diárias e de raciocínio, de memória, e de atenção vão ficar muito melhores depois de ter feito o exercício, por causa dessa oxigenação que o cérebro teve durante o exercício. E então essas coisas assim que são diretamente, né, que acontecem diretamente no cérebro, que são muito importantes, né, para o nosso dia a dia. E aí é claro que quanto mais tu faz, né, também tem alguns artigos que mostram o efeito do exercício agudo, né, que a pessoa vai lá e faz uma atividade física num dia, e do exercício crônico, né, que a pessoa vai fazendo, faz regularmente. E isso acaba tendo vários efeitos muito mais positivos do que a pessoa que faz de vez em quando. Não que fazer de vez em quando seja ruim. Só vamos explicar para as pessoas. O treinamento agudo é aquele que tu faz um treino. E o crônico é quando acompanha um período de treinamento, tá? Por semanas ou durante meses. Assim. Isso tudo aí. E outra questão importante, fala. Tem uma pergunta aqui da Andréia. Por quanto tempo duram os efeitos da oxigenação após a atividade física? Olha, eu não sei exatamente assim quanto tempo, não teria um tempo exato, tá? E vai depender, né, Dani, da pessoa, de pessoa para pessoa. Do tipo de exercício, vai depender se ele foi aeróbio ou não, se da rotina daquela pessoa. Exatamente. Então tem várias variáveis, mas o que a gente sabe assim é que, por exemplo, um exercício, né, que seja regradinho, ele vai durar, eu acredito, no mínimo 30 minutos a 40 minutos. É o que mais ou menos leva um treino de academia, por exemplo, ou uma aula de pilates, vai mais ou menos ter esse tempo. Então, durante todo esse tempo, tu vai estar estimulando, né, a parte cardíaca e vai estar aumentando essa perfusão sanguínea no cérebro. E, junto com isso, né, com essa perfusão sanguínea, regiões muito importantes para a nossa parte cognitiva são estimuladas e são melhor oxigenadas com essa perfusão sanguínea. Então, esses efeitos duram, né, ao longo do dia inteiro. Mas quanto tempo dura a perfusão em si, a gente não tem bem. Vai depender da intensidade do exercício, né? Se isso é muito intenso, vai ser mais prolongado. Se tu fizer um dia e só fazer na outra semana também, então o estímulo, né? A frequência do estímulo também, né? Exatamente, então, tudo isso. Mas o efeito, né, ele é mais prolongado do que ali os 40 minutos do exercício, né? Então, ele é mais duradouro e, claro, vai depender daí da intensidade de todos esses caracteres que a gente falou. Tem mais alguma pergunta aí? Que eu não, foi essa pergunta só, por enquanto. Tá. Tu ia fazer alguma pergunta? Não, mas eu queria agora, já que tu me perguntou, eu quero. E tem a questão também da plasticidade, né, Dani? Não sei. Enfim, Tá, era isso que tu ia falar? Eu ia falar sobre isso, mas pode perguntar e a gente aproveita o gancho. Vocês têm alguma pergunta específica? Não, dessas conexões com o exercício, a gente... Na verdade, a gente não, mas teve uma aula específica que o professor usou uma frase e que aquilo ali eu levei para minha vida, que é: enquanto tu treina os músculos, tu treina também o cérebro. Tu ganha massa muscular, não, né? Mas também ganha massa encefálica. Enfim, essa relação de que às vezes as pessoas pensam que tu treina na academia e só ganha músculo e o cérebro tá desse tamanho. Na verdade, a gente tem o contraponto, que é quanto mais tu
tu trabalha os teus músculos, mas tu estimula o cérebro também, né? Regiões que antes tu não estimula no teu dia a dia, durante o exercício tu consegue estimular. Enfim, queria que tu também se pudesse falar um pouco sobre isso. Sim. Antes tinha, né, muito essa ideia de, o cara que é bombadão lá, isso aí é meio burro e tal. E, na Não lê, verdade, não lê. ele pode não ler, mas se ele sair da academia e ler alguma coisa, ele vai entender muito melhor do que alguém que não fez nada. Sim. Isso é um fato. Né? Então, claro, o que a pessoa vai fazer depois de fazer uma atividade física, um exercício, aí independe, mas o que ela for fazer que use a parte cognitiva, ela vai ter muito mais facilidade de memorizar e tudo mais. Essa questão da plasticidade é muito interessante, assim, é uma das áreas mais legais da neuro, assim. Na verdade, eu amo neuro, então é meio suspeito. Todas as áreas são maravilhosas. Mas essa parte de neuroplasticidade é muito legal, porque, assim, há muitos anos atrás, a gente, né, os cientistas, de um modo geral, acreditavam que o cérebro não se regenerava, ele não se modificava, nem nada. Então, por muito tempo, né, se acreditou que um neurônio que morria no cérebro, ele morria e deu. Ele ia ser perdido e aquilo ali não ia ter uma reposição. E assim como as sinapses também que acontecem no cérebro. Uhum. E mais ou menos na década de 80 para cá, as pesquisas têm mostrado totalmente o contrário disso. Né? E mostram que o cérebro tem uma capacidade de plasticidade enorme. O que é? Quando a gente fala que o cérebro é plástico, a gente fala que ele tem capacidade de se modular, que ele tem uma capacidade muito grande de se modificar. Então, a gente é que faz o nosso cérebro, na verdade. Desde lá da infância, principalmente até os 5 anos de idade, é importantíssimo que a gente estimule muito essa criança. Claro que a gente não vai ser louco de pegar a criança e botar em aula de tudo das 8 Estressar, às 10 né? da noite. Tem que ter um bom senso. Mas tudo que a criança possa ser estimulada, claro, a vida inteira, mas até os 5 anos de idade, que é a parte que tem mais geração de neurônios, de pontes que vão ser reforçadas ao longo da vida. E então essa parte da infância assim que é muito importante. E já na fase adulta isso também continua acontecendo, né? Também antes se pensava que daí depois de adulto, daí tu não aprende mais, já não consegue fazer algumas coisas e também é totalmente mentira. A gente consegue desde que isso seja bem treinado e tudo mais. E a questão do treino, né? O treino, ele cria habilidades para determinadas atividades que tu estiver fazendo. E isso é por causa dessas reorganizações sinápticas que acontecem. Então, a gente pode imaginar o cérebro assim como uma rede, né? Então, nós temos uma rede com 3 ligações, por exemplo, tá? E ela tá ali, 3 ligações. Aí cada uma é responsável por uma atividade. Uma por línguas, outra por pilates e outra, sei lá, enfim, matemática, sei lá. E eu não faço nada de coisa de matemática, não uso nada, eu só uso calculadora, não penso em números. Essa sinapse, ela vai sumir ou ela vai enfraquecer, porque ela não é usada. Entendi. Então, as sinapses, elas são reforçadas quanto mais a gente usa. Então, a pessoa que faz o Pilates todos os dias, ela está estimulando várias regiões cerebrais, como área não só de movimento, mas áreas de concentração também, de memória, de várias... que no Pilates, né, tu sabe melhor do que a gente, que a gente precisa muita concentração para fazer os movimentos. Tu tem que ter uma sincronia entre a respiração, que para mim é a parte mais difícil, entre a respiração e o movimento que tu está executando, se tu está executando ele direito, aí entra a questão da propriocepção também, né? De tu saber se tu tá, às vezes só olhando a gente consegue, mas fecha o olho e já não sabe se tá fazendo direito ou não. Sim. E nesse momento o cérebro tá, vamos imaginar o cérebro brilhando, assim, se a gente colocar uma luzinha em cada sinapse que está acontecendo no momento do Pilates,
tem várias coisas acesas, assim. E cada uma dessas, na repetição, as sinapses vão se reforçando, vão ficando cada vez mais unidas e mais fortes. E então o efeito disso, ele vai para a tua vida toda, porque, né, para todo o teu dia a dia, todas as tuas atividades diárias, né? Porque no momento que tu ativou ali vários neurônios sinápticos em relação à atenção e à cognição, de um modo geral, tu vai ter muito mais facilidade para fazer outras atividades que envolvam atenção e cognição ao longo do teu dia, né? Então, e tem uns estudos que mostram também a questão assim de aprender uma atividade nova antes de uma prova ou de um estudo, por exemplo. Pessoas que, por exemplo, tem uma aula de piano, nunca fizeram piano, tem uma aula de piano, por exemplo. E depois dessa aula, elas foram submetidas a ler um texto sobre uma área que elas não tinham conhecimento nenhum. E aí os grupos foram separados, né, entre pessoas que fizeram a atividade do piano e pessoas que não fizeram. E as pessoas que fizeram essa aula diferente, né, do piano, então tiveram um estímulo diferenciado no cérebro, elas tiveram muito mais facilidade em compreender o texto que foi dado para ler, do que as outras pessoas que estavam só na sala de espera aguardando. Que interessante. Exato, porque assim, por quê? Porque é como se tu ligasse, né? O cérebro, ele funciona todo como chavezinhas, assim. Eu acho que eu não tenho mais uma imagem de termografia do cérebro durante uma caminhada ou uma corrida. Que esse que tu falou do cérebro brilhando é praticamente isso. O cérebro verde, né? Na termografia, tudo que é frio fica em verde. Uma imagem. E conforme tu vai estimulando, as áreas vai aquecendo, vai ficando vermelho. E aí tu vê que durante a caminhada várias regiões do cérebro vão sendo ativadas e mudando assim a cor, e ficando vermelho. É bem, bem legal, bem interessante. Pena que eu não tenho mais, mas deve ter na internet, né, essa coisa. Tem. Até aí a gente até poderia falar sobre a pergunta que o Rafael nos mandou, né? Era isso que eu ia falar. Eu não sei se ele tá aí, eu não cheguei a olhar se ele tá olhando, mas... Ele foi o primeiro a entrar. Não sei se ele ainda tá, mas ele foi o primeiro a entrar. E aí tu disse que tu ia falar da atividade física no geral e depois tu ia falar do Pilates, mas então já deixa eu introduzir. Eu acabei já falando um pouco do Pilates, né? Deixa eu já introduzir a pergunta dele, que tipo de atividade cerebral ocorre no exato momento em que ele falou de um sedentário, mas eu não sei se tem diferença, né? Acho que até tu pode nos dizer entre um sedentário e um não sedentário, em começar a praticar Pilates ou outra atividade. Ele botou atividade física regular, daí no caso seria um exercício, né? Enfim, mas nesse contexto, né? Qual é a atividade cerebral que ocorre durante o movimento? Tá. Realmente eu não encontrei nada assim sobre o sedentário em si, porque daí quando tu coloca o sedentário e o sedentário que faz exercício, ele já não é mais sedentário, então Exato. Já exclui essa questão. Mas aí até eu encontrei esse artigo que fala das atividades físicas agudas, que são pontuais, assim, e de quem faz o exercício, né, de uma maneira crônica, que é a longo prazo e com uma regularidade maior. Sim. E aí tem, assim, os trabalhos que mostram essa imagem que estava falando, sobre a questão, assim, tem uns trabalhos que mostram as atividades cerebrais através do eletroencefalograma, que aí eles medem os picos, né, das sinapses, né, de toda a atividade neuronal. É tipo um eletrocardiograma, assim, né, com aquelas ondinhas que todo mundo já viu em algum lugar, assim, né. E aí essas ondas dizem muito sobre o que está acontecendo no nosso cérebro. E quando se trata daí do eletroencefalograma, tem um trabalho bem interessante que ele mostra que tem as atividades durante o Pilates mesmo, né, bem específico, o trabalho foi todo feito com Pilates, com cento e poucos... depois tu me dá a referência, né, que eu quero ver. Depois eu vou te passar. Não são pacientes, né, são... Como é que tu chama No caso... São alunos, né? No caso de um estudo é uma amostra, né?
É uma amostra, é. Não, É que eu tô acostumada com meus pode ser. ratinhos. Se é um fisioterapeuta, é paciente. Se é É, educador, mas não. se é um profissional de educação física, daí já é um aluno. É, Então, deixa aí, enfim, usa são a amostra. pessoas. E eles mostraram, né? Eles fizeram o eletroencefalograma antes do Pilates e depois do Pilates. E eles notaram o aumento de ondas alfa no cérebro através do eletroencefalograma. E essas ondas alfas, elas foram aumentadas nas regiões centrais do cérebro e foram reduzidas na região frontal e dos lobos parietais. E elas foram aumentadas na região central do cérebro, bem no meio da cabeça, assim. E essas regiões centrais são as que são mais importantes que a gente tem o hipocampo, que é importantíssimo para a memória de longa duração, para o aprendizado. Ela tem uma importância absurda, assim, nessa questão de aprendizagem e de inteligências múltiplas, assim, de conexões, né, e de habilidades cognitivas como um todo. Essas ondas alfa, elas são ativadas também no momento da meditação. E o Pilates tem um pouco dessa questão também, né? Tem uma certa, não quero falar besteira, mas tem uma Sim. certa ligação com a meditação devido à concentração que a gente usa, assim, É, no corpo, trabalho com o corpo. Quem estava na live da Janaína, que a Janaína, ela trabalha com Pilates e com Yoga, tá? Eu chamei ela para a gente falar um pouco do que é o Yoga, semelhanças, diferenças. E aí a gente entrou justamente nisso, que o Pilates e Yoga usam o movimento como forma de concentração, né? Só que o Pilates para ali, né? Yoga aprofunda isso com sessões de meditação, com uma elevação espiritual mais profunda. Mas os dois atingem um estado de meditação, entre aspas, focando nessa concentração, né? Tu não consegue pensar em outra coisa, tipo, tu tem que fazer no dia e fazer Pilates ao mesmo tempo, né? Claro, tem linhas e linhas de Pilates. Eu tô falando aqui do meu Pilates, eu trabalho com Pilates contemporâneo, com Pilates clássico, que tem uma sequência de exercícios no Reformer, no Match. Depois tem exercícios específicos em equipamentos, mas que tu tem que estar concentrado para te conseguir fazer conexões no teu corpo. Não as cerebrais, mas as cerebrais também, né? Mas tem que fazer algumas conexões corporais. E aí tu tem que estar concentrado. Então, deve ser nesse momento que tu faz essas ativações mais centrais no cérebro. Eu achei bem interessante que é a mesma região, assim, né? Então, a gente pensa que são coisas muito diferentes. Mas, na verdade, não. E, realmente, o que falou, a gente não consegue, eu, pelo menos, não consigo fazer o Pilates, já é muito. Eu não consigo prestar atenção em outra coisa, fica só pensando em ti. E, por exemplo, quando faz na academia, que tem os colegas do lado, tem alguns movimentos, assim, de ponte, por exemplo, de equilíbrio e tal. Se eu olho para a pessoa do lado, já... E se a professora disser mais cinco vezes, daí deu, né? Porque ainda tem que contar, daí já... Ai, para tudo. Exato, já acabou tudo, né? Então, tu tem que estar muito focado em ti, no teu corpo e tudo mais. Então, só para fechar, a pergunta do Rafael é isso, então, assim, que várias atividades cerebrais acontecem. Eu falei desse que foi por eletroencefalograma e tem alguns trabalhos também que mostram por PET scan, que é uma ressonância magnética mais profunda, digamos assim. Ela detecta a captação de glicose no cérebro durante Olha isso, eu não conheço. Aí eles fazem depois do exercício, né? Porque não tem como. É como se fosse uma ressonância. Tu entra lá na máquina e tal. Eles fizeram depois da atividade eles fizeram com uma caminhada. Eu vi um que era com uma caminhada de 20 minutos. Então, para mostrar que vale a pena também, né? Porque às vezes as pessoas ficam, não, eu tenho que fazer um exercício regrado e tal, não vou fazer nada então. Sim. Não, caminha 20 minutos já é ótimo, é melhor do que nada. Feito é melhor do que perfeito. Exato, então... Perfeito sempre é melhor, né? Mas é melhor do que não fazer nada. Sim, mas vai aos poucos, né? Porque as pessoas têm mania de sair do sedentarismo total. E quer fazer tudo perfeito. Amanhã eu vou ser atleta. Amanhã eu vou pra academia todo dia. Não. E se não vai também, daí já não vai nenhum dia, né, da semana. Exato, olhou um dia, nunca mais eu vou. Ai, comi besteira, nem vou na academia. Agora nunca mais tem que ir. Dieta, só na outra semana, né?
Não é E, assim. então, essas coisas são importantes também. É. Então, para fechar, só isso, assim, daí desse trabalho ele mostra muito essa recaptação de glicose maior também na região central do cérebro, muito maior depois de uma caminhada de 20 minutos. Então, vale, assim, a pena levantar do sofá, dar um pause na série ali e dar uma caminhada, nem que seja no pátio, agora nessa época de quarentena, dar uma roda no pátio um pouco e melhor do que não fazer nada. Então, o cérebro da gente agradece bastante. Ô, Dani, em vez de seguir Oi. naqueles tópicos que eu te passei que eu queria falar, como a gente recebeu Uhum. mais duas perguntas, e acho que a gente está no clima dessas perguntas, eu vou te passar elas, pode ser? Que Tá, é pode. como o cérebro responde na fadiga muscular. Depois Tá. eu passo a outra. Já passa a outra? Ah, tá. Como o É, tu cérebro quer que eu já diga responde? a outra também? É, elas têm a ver ou não? Não, uma é como o cérebro responde na fadiga muscular, e a outra é por que que o sono é tão importante para quem faz exercícios. Ah, tem um pouco de ligação, mas a gente vamos Tudo é primeiro. conexões, né? Tudo está conectado. São Está tudo, sinapses. tudo interligado. É. Vai lá. Tá todo mundo usando o cérebro agora. Várias sinapses acontecendo. Quero ver se a memória vai estar ativada. Eles vão lembrar depois que a gente falou. Eu vou fazer um resuminho, tá? Tá. Bom, tá. Então, em relação à fadiga muscular, né? Então, a fadiga, para quem faz exercício, mais ou menos, sabe que é o cansaço ali, né, muscular que a gente sente, principalmente atletas de alto impacto, assim, tem realmente uma fadiga, né? Aí entra um pouco mais na tua área, não vou brigar muito com isso. Mas a gente fala mais do cansaço muscular em si, né? Então, tem duas questões que são importantes nessa relação da fadiga, que é uma delas é que o cérebro, ele tenta proteger a pessoa de uma lesão. Então, que daí é uma resposta mais a nível central. A pessoa está lá fazendo um exercício próximo de uma exaustão e, nesse momento, o corpo tá borbulhando de informações. Então, tem várias reações fisiológicas e metabólicas acontecendo no corpo dessa pessoa. E isso tudo está relacionado com o cérebro. Isso é uma coisa também, né? Um parênteses. É uma coisa que as pessoas têm que entender para a vida, assim. Que tudo que acontece no nosso corpo, do pescoço para baixo, está totalmente relacionado com o que acontece no cérebro. E vice-versa. Né? Então, não tem essa coisa de, o meu dedão do pé não tem nada a ver com o meu cérebro. Tudo está interligado. Então, isso é muito importante. Ô, Dani, só me dei conta aqui de uma coisa, que é o que é fadiga, né? Tem muita gente que não sabe o que é fadiga muscular. Que acha que fazer uma série de exercícios e ficar cansado é a fadiga. E, na verdade... eu já estou fadigada nesse momento. A fadiga... Eu já estou cansada. E é normal esse cansaço. Mas a fadiga muscular, que a gente considera a fadiga muscular, é aquele quando tu não consegue mais fazer uma repetição. Então, sei lá, tá fazendo um bíceps lá no rosca e eu não consigo. Tô lá eu tô pegando um peso alto e aí eu tô lá na 8ª repetição e já tá difícil subir e na 9ª já sobe até na metade e na 10ª não sobe. Eu tô mandando e o músculo não tá respondendo. Não vai. Né? Então, a fadiga muscular é isso. Não é assim, tipo... Dificilmente a gente entra em fadiga num pilates. No final da aula, a gente pode dizer que a gente tá fadigado, que a gente tá cansado. Mas numa fadiga muscular, a gente dificilmente vai estar. Nos exercícios mais específicos, assim, tem exercícios mais avançados que sim. Pode ser que se chegue numa fadiga. Mas é muito mais comum a gente ver isso em treinamentos de hipertrofia na musculação, com pessoas que estão, né, num treinamento mais avançado. E aí me lembrei de outra frase que a gente usou durante o mestrado, que é não existe fadiga muscular. Fadiga, na verdade, não vem do músculo, vem do neurotransmissor, né? É uma fadiga, na verdade, que vem do cérebro e não... O músculo é só a consequência da fadiga, que não é do músculo, mas que é a consequência, né? Na verdade, tem os dois, né? Acontecem as duas. Isso que daí até eu ia comentar. Que tem daí a fadiga que acontece por causa de uma via mais central, que
né, através dessas pistas fisiológicas que o corpo manda, né, no momento de cansaço já, daí eles relatam assim várias coisas, como redução da glicose no corpo e Uhum. desidratação que começa a acontecer devido a uma sudorese aumentada, assim. Então, várias coisas que estão, a frequência cardíaca aumentada, tudo isso, o cérebro vai recolhendo essas informações e vai vendo que, né, algo não está, né, tá fora do normal. E aí, quando ele vê, né, o cérebro percebe que a musculatura está prestes até a entrar num cansaço extremo, e antes disso acontecer, né, no momento que a pessoa já não está, né, naquele cansaço ali do peso 10, a pessoa já não está conseguindo executar com uma precisão aquilo, a chance de ela ter uma lesão é muito maior. Então, o Uhum. que o cérebro faz? Ele reduz os impulsos elétricos para aquela musculatura. Porque todos os neurônios motores, eles têm a base deles no cérebro. Então, a base deles está aqui, todo o estímulo inicial está dentro da nossa cabeça. E aí, esse neurônio, ele percorre até a ponta, Uhum. né? Até os músculos periféricos. Então, aqui ele desliga. É como se Uhum. ele, não, eu não vou mais mandar energia para lá. O que esse Não vou mais maluco tá mandar energia. fazendo? Tá querendo se matar. Não, ele vai estragar o meu corpo, que é isso, sabe? Então, Sim. vamos parar com isso. Então, é nesse momento que a pessoa não consegue mais, por causa da redução de impulsos elétricos para aquela região ali, né? Para Uhum. proteger. E tem daí também a questão do cansaço periférico, que aí é mais localizado no músculo. Aí entra as questões De de fibra redução muscular. de glicogênio, lactato, todas essas Sim. questões mais Daí vem bioquímicas na parte de substratos energéticos que começam a acabar com os isso, estoques. Daí Mas também quem né? forma, isso vai ser uma conexão também cerebral, né, Dani? Ele que vai. Opa, Exato, peraí, que tá. né? É uma das pistas que o cérebro recebe. Que tem aquela. Quem estuda um pouquinho de fisiologia, acho que até no colégio, assim, todo mundo já viu isso, é aquela questão do arco reflexo, né? Do músculo motor, do neurônio motor, né? Que tem uma mensagem daqui para cá e uma daqui para cá. É um arco reflexo. Famoso mão na chapa quente, E tem tira uma correndo, ação, exatamente. ação-reação. Então, esse arco reflexo é o que é uma conexão, né? Então, um conversa com o outro e aí eles, opa, a coisa não tá legal, vamos parar, vamos fazer essa pessoa se aquietar que vai machucar o corpo. Então, é essa a relação, assim, principal, que E o o cérebro sono? literalmente para de mandar impulso. E o sono? Onde é que o sono entra nisso tudo? O sono também, assim, ele é importante de uma forma geral para todo o nosso corpo, né? Para toda a restauração do nosso corpo. E para uma pessoa que faz o exercício físico, né, de um modo geral, e principalmente para atletas, o sono é muito importante porque no momento que a gente está dormindo, a gente tem a produção do hormônio do crescimento, que em crianças, até em adolescentes, a produção do hormônio do crescimento é muito maior. Né? Ela se dá numa escala muito grande, porque a gente está crescendo e tudo mais. Até os 20 anos de idade, mais ou menos. Nos 20 anos de idade. Não, parei antes, certeza. Não, do Parei antes. crescimento de tudo, não é só de estatura. É aí que entra a importância Pros lados, né? Porque para esse os aí lados segue. continua. Esse aí, Para o ó, lado segue a vida inteira. Raio desse... 32 anos na cara, não para de crescer pros lados. Não para crescimento, vai a vida inteira. Mas tá tomando aguinha ali, é tudo É mentira. água. Tá. Vai, o hambúrguer depois, tá. Mas enfim, então, durante o sono, até os 20 anos de idade, mais ou menos, a gente tem essa produção em maior escala. Depois dos 20, a gente precisa de um sono de boa qualidade para ter a produção desse hormônio do crescimento. Senão não produz. E produz muito pouco, Pouco. quase nada, muito pouco. Que realmente é durante o sono. Daí tem as questões de qualidade do sono, né? De dormir num local escuro, nos horários mais ou menos regrados, né? Que é muito mais importante para contribuir com a qualidade desse sono. Quanto melhor a qualidade do sono, maior a produção de GH, que é o hormônio do crescimento. E
para atletas, para pessoas que fazem os exercícios, isso é muito importante. Por quê? Porque a produção desse hormônio, ele contribui para várias coisas que vão ser importantes para o atleta. Como o aumento... Tem um mosquito aleatório aqui. Como o Toma aumento banho. de... o aumento de massa muscular. Esse hormônio está envolvido, né, no aumento de massa muscular. Uhum. Ele está envolvido também numa coisa que daí a gente aprende a não crescer tanto para os lados, que ele aumenta a quantidade de lipólise, que é uma enzima que degrada, ela pega energia da gordura, ao Uhum. invés de pegar só dos picos de carboidratos. Então, isso é muito importante. Então, quanto mais a gente dorme com qualidade, não adianta dormir 9 horas, mas tu não ter um sono Qualidade do sono, profundo. né? E aí que entra a cachaça, né? Que o Renan, o Nutri Renan já tinha dito, né? Que beber e tu apaga, tu cai no sono, mas a qualidade desse sono... Não é, exatamente. Que o GH ele vai ser produzido no sono, que daí tem aquelas questões dos níveis de sono, assim, né? Do sono mais leve, que é nas primeiras horas que tu deitou para dormir, e do sono profundo, que vai acontecer depois de umas 3 horas que tu já está dormindo. Por isso é importante ter, assim, um horário regular e ter umas horas contínuas de sono. Também não adianta fazer muito picado o sono ao longo do dia, que não vai ter a esse efeito sonequinha por causa aquela. do sono profundo. Sim. Então ele é mais liberado. É boa a sonequinha, mas não tem o mesmo efeito do sono noturno, né, Dani? Não tem. O ideal, assim, é que a pessoa durma, né? Um adulto, ele precisa dormir de 7 a 9 horas por noite. Nem sempre isso é possível. Mas, se a pessoa dorme 7 horas de noite, e se ela tem como, ao longo do dia, tirar um soninho, né, de uns 40 minutos, isso vai ser reparador e não vai interferir no sono da noite. Porque daí também, se a pessoa pega e dorme a tarde inteira, depois o sono da noite vai ficar prejudicado, né? Sim. Então, essa questão assim, é importante para essa produção do hormônio do crescimento. Não sei se ficou com alguma dúvida nessa relação. Não, eu sei que o sono é importante para toda essa plasticidade cerebral e também para o músculo, né? Para a recuperação muscular, né? Para o corpo todo, na verdade, a gente já sabe. Na verdade, senhor Daniele, todo mundo sabe o que tem que fazer. O difícil é fazer. A teoria é uma barbada. E, guria, isso daí entra exatamente no tópico que eu queria entrar. Só que assim, a gente tem 7 minutos. Só? Tô te falando? Mentira! Tu me perguntou, Fran, quanto tempo? Uma hora precisa A gente vai ter que fazer outra? Viu? Eu nem falei do Parkinson outra. e Alzheimer. Que vai ser a outra. Calma. De Calma depressão. Dani, eu não sei nem se eu vou trabalhar amanhã, não sei se eu volto a trabalhar amanhã ou não sei o que vai acontecer minha semana. Eu vou definir, minha vida vai ser, meu mês de maio será definido provavelmente amanhã. Eu não sei o que será da minha vida. Então, o Renan, que é o nutricionista, a Janaína do Yoga, a gente não conseguiu completar nenhum dos tópicos, que a gente não chega no fim, porque a gente começa e as pessoas participando, mandando perguntas, daí a coisa boa, né? Tem bastante gente comentando. Ai, tô bem feliz. É bem legal quando o pessoal participa. Inclusive, se alguém quiser fazer pergunta, pode escrever aí que a gente dá um jeitinho de responder. Mas daí que eu tinha te mandado era falar sobre a rotina, né? Que tu falou que as pessoas sabem que precisam dormir bem, as pessoas sabem que precisam fazer exercícios ou atividade física. E aí, qual a importância da rotina? Eu vi que tu fez um post falando de rotina e aí eu quis trazer um pouquinho para cá. A importância, o Renan também, que é um nutricionista, já tinha falado disso, de que é legal ter uma rotina para se organizar e tal. E na parte do cérebro, o nosso cérebro realmente precisa de uma rotina? Como é que é isso? Ó, o pessoal falando, aumenta o tempo da live, não, faz outra. Não, que é para vocês valorizarem, né? Quando tiver outra, vocês vão tudo... Vai, fala. Tá. Rapidamente, trabalha teu poder de síntese. Tá. Então, a rotina ela é importantíssima porque ela ajuda a organizar o teu dia. Ela ajuda o teu cérebro a já mais ou menos prever o que vai acontecer. E nessa questão ele vai gastar menos energia com outras coisas
né, se preocupando, porque a gente se auto-sabota muito, né? Então a Não gente, diga. não, né? A gente fica procrastinando, aí a gente diz, às 6 da tarde eu Adoro. vou ler Adoro. sobre exercício. Quer me Vai dar uma lá, essa série. motivação? É o prazo de validade. Nossa, tem assim, 1 mês para fazer o negócio. Quando se falta 3 Um dias, dia antes nossa, é adrenalina, né? Aí a adrenalina manda, funciona. aí não tem sono, não tem nada, daí Ai, vai. que horror. Ai, nem consegue dormir, na verdade. Enfim, e aí vira uma bagunça. E aí essa é a nossa autossabotagem. Se tu tem uma rotina já programada e tu segue essa rotina, é muito mais fácil para o teu corpo todo, para todos os teus hormônios. E assim, então, tu dormir num horário regular, acordar num horário regular, ter mais ou menos essa mesma lógica, assim, não que tu vai acordar exatamente pontualmente num horário e dormir pontualmente em outro, mas que tenha dentro uma faixa de 1 hora do horário de acordar e 1 hora assim, de Sim. diferença do horário de dormir. Isso seja meio padronizado, que as tuas refeições tenham um horário mais ou menos padronizado. O O que a Renan gente falou a faz, mesma assim, coisa. né? Os horários de tudo, assim, as tuas atividades. Que o cérebro vai aprendendo, porque tudo no nosso corpo é comandado por hormônios e por neurotransmissores. E eles são liberados de acordo com as tuas atividades. Então, se tu começa a Uhum. ensinar para o teu cérebro, olha, esse horário eu vou dormir. Então, o teu corpo já se prepara e começa a programar para liberar aqueles neurotransmissores ou já para Liberar o começar a liberar o hormônio. hormônio do crescimento. Ele já se prepara para aquilo, porque ele já sabe que aquilo vai acontecer aquele horário. Mas agora, se a pessoa dorme num dia às 10 da noite, no outro dia às 3 da manhã, aí, opa, o que está acontecendo? Aí a pessoa tem dor de cabeça, aí tem insônia, mas não é insônia, o sono está bagunçado, não está com insônia, na verdade. Uhum. E aí até a gente entra numa outra questão, que também dá para fazer outra live sobre isso, que é a questão dos medicamentos. Daí a pessoa começa a usar um monte de Ah, medicamento, é. um para dormir, outro para acordar, outro para... E aí vira uma bagunça, né? Mas isso aí daí é Sim. outra questão. Sim. E a outra coisa muito importante também é para a questão que todo mundo se preocupa muito com a parte cognitiva e a parte da memória e de aprendizagem. Se tu tem o costume de estudar no mesmo horário todos os dias, talvez na primeira semana seja mais difícil sentar todo, por exemplo, eu prefiro de manhã. No início é mais difícil, vai acostumar a acordar e sentar ali para estudar de manhã. Na primeira semana, vai dar aquele sono, o café vai ter que ser mais forte e tudo mais. Tem que levantar de vez em quando para dar uma caminhada. Mas conforme o tempo vai passando, tem trabalhos que mostram que o hábito ele fica fixado em 21 dias. Uhum. 21 dias fazendo a mesma coisa, dificilmente o teu cérebro vai voltar atrás depois disso. Vai criar aquele Uhum. hábito que vai estar marcado em ti. Então essa é a importância, assim, tu aprende a ensinar o teu cérebro o que tu vai fazer no próximo passo. Sim. E tu tem mais Aqui tem uma controle, mais... pergunta, ó, da Tânia, minha aluna. Oi, Tânia. Aí Estou dormindo mais cedo e, em consequência, acordando mais cedo. Eu também, porque no minha rotina eu durmo muito tarde, eu trabalho até as 10h30 da noite. Então agora pra mim tá sendo maravilhoso, que ontem, tipo, era 9h30 da noite, eu tava deitada. Sério. eu tô fazendo tudo ao contrário, na verdade. Mas Anormal, não enfim, é? opa, não Tá, posso daí ela falar. tá dormindo, ela tá dormindo mais cedo e acordando mais cedo. Ai, mas a gente tem 2 minutos, tá? Seria Opa, efeito tá. da, seria efeito da pandemia, digo, sem necessariamente ter horários externos a cumprir, o cérebro voltou ao horário natural? Pode ser, isso aí é uma outra questão também, que às vezes a gente luta contra o nosso horário de melhor atividade, né? E a gente Uhum. acaba tendo que ser comandado por causa das rotinas de trabalho e tudo mais. Então, pode ser, sim. Pode ser também porque ela está mais tranquila em casa, ela consegue organizar as atividades melhor dela ao longo do dia, que Ó, antes provavelmente que é a vida de muitos, a gente chega em casa do trabalho e quer resolver tudo, né? Principalmente nós mulheres, que a gente quer sim. fazer, preparar a comida, arrumar a casa, quer fazer quando vê 1 da manhã e aí tu vai dormir exausta e acaba tendo essa confusão. Então pode ser sim uma questão natural do cérebro, mas pode ser por causa da organização da rotina dela, talvez também.
E ela Eu consegue sinto fechar que eu tô. mais cedo, consegue dormir mais cedo. Minha rotina antes era Tranquila. dormir mais tarde, e aí eu acordava 9h, 9h30, era muito difícil acordar cedo. E agora, como eu tô dormindo muito mais cedo, tô indo pra cama É 9, natural, 9h30, 10h30, eu acabo acordando muito mais cedo. A Lê também aqui, ó, tô madrugando. Tô madrugando. Dani, 20 segundos, vou me despedir de ti, a gente marca outra, com certeza. Vamos. Muito obrigada, obrigada pra todo mundo que Adorei. assistiu também. Muito obrigada. Eu que Então tá, muito agradeço. obrigada, adorei também. Foi uma honra participar, né, da tua página, muito chique. E vamos marcar outra, Foi tá? ótimo. Beijo. Vamos. Então tá, beijo, tchau pra vocês. Boa Obrigada, noite. pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.